Pessoal, receba com muitas palmas Carlos Henrique. Valeu, Lucas. Obrigado, viu? Valeu, show de bola. Bom dia, gente. Alegria muito grande estar aqui hoje. A Larissa estava falando, né? A gente fazer eventos aqui na nossa casa. Eu sou de Contagem, né? Cidade vizinha aqui de Betim. E a gente sempre está buscando coisas novas o tempo inteiro. Eu vou falar muito sobre isso no nosso aí bate-papo aí nesses próximos 50 minutos. E sempre buscando coisas fora daqui. Muito dificilmente a gente vê algum evento legal, alguma coisa bacana na nossa cidade. Então, é uma iniciativa muito legal do Marion, da Larissa. É difícil organizar, tá, turma? Começa aí, a gente começa o aprendizado na organização de um evento desse. Não é fácil juntar aí 150, 160 pessoas. Então, parabéns para a turma. Obrigado pelo convite de coração. É um prazer muito grande estar aqui falando um pouquinho para vocês aí da minha história. Geralmente, turma, deixa eu ver aqui o passador. Aqui, ó. Bom, pessoal, eu falo muito assim, que no meu caso, tá? As minhas palestras, elas são muito a vida como ela é. Eu sempre participei de eventos no mercado imobiliário. Muita coisa em São Paulo. Hoje a gente está com algumas coisas também no sul do país. E eu sempre percebi muito um distanciamento do que eu escutava normalmente dos palestrantes em questão de grandiosidade dos negócios com a minha realidade. Isso me incomodava um pouquinho. Então, às vezes eu ia numa palestra, eu via um sucesso, um case muito legal de marketing da Cirela, que vendeu um empreendimento muito rápido e que gastou 12 milhões de reais em publicidade. Cara, pô, legal, case bacana, mas como que eu faço isso dentro da minha imobiliária? E as minhas palestras, depois que eu comecei a trabalhar nisso, eu falo que é um pouquinho a vida como ela é. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui são coisas que eu faço no dia a dia, que são perfeitamente possíveis serem aplicadas a partir de amanhã no escritório de vocês, sejam corretores, sejam gerentes, galera do marketing, donos de imobiliária. O meu propósito é muito esse, tá, pessoal? Eu já fiz palestra no Brasil inteiro, nunca recebi nenhum centavo por palestra, nada contra quem recebe, inclusive é uma profissão legal, mas a gente tem que ter um propósito em algumas situações. O meu, fazendo isso aqui hoje, é poder mudar um pouquinho. Alguma coisa que eu mudar profissionalmente, pessoalmente, em algum de vocês, atende às minhas expectativas. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso aqui junto, tá, pessoal? Bom, falando um pouquinho aí da minha história, eu sou casado há 26 anos já, então já começa aí as dicas aí de como vender mais, como alugar mais. Eu sou pai de 4 filhos, então por aí você já sabe que tem que vender muito, tem que alugar muito. Para bancar essa turminha aí não é fácil não. Eu estou há 26 anos no mercado imobiliário. Outra coisa legal também que eu estava contando para a Larissa um pouquinho da minha história, e às vezes a gente vê um negócio muito distante, né? Ser proprietário de uma empresa, ter uma imobiliária de grande porte e tudo mais. E eu comecei na Sancruz em 99 como vistoriador. Então, é muito possível a gente crescer dentro do mercado imobiliário. Depende muito da entrega, depende muito da gente, mas eu sou uma história viva disso. Eu comecei como vistoriador, depois fui assistente de financeiro, gerente de financeiro, depois fui gerente comercial, diretor comercial e em 2013, se não me engano, eu comprei uma parte da empresa e hoje me tornei sócio da Sancruza, que é uma empresa familiar, tá em Contagem, portas sempre abertas, tá? A gente vai falar muito disso aqui. Eu acho que um grande diferencial nosso de crescimento é trocar figurinha, é entender um pouquinho como as outras empresas funcionam. Acho que isso faz muito sentido para a gente. Então, a gente também é sócio hoje da MyMall. A MyMall é uma empresa de street mall, é a maior hoje de Minas Gerais. Nós temos 17 street malls hoje funcionando aí em Contagem, em Belo Horizonte, inclusive Betim. Participo de um grupo de mastermind, chama Pareto Club. E eu aconselho fortemente vocês também
estarem ligados a isso, se conectarem com pessoas boas. É extremamente importante a gente estar ao lado de gente que faz a diferença, que quer crescer. Eu acredito muito nessa máxima lá de você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, profissionalmente, eu gosto muito de estar perto de pessoas que pensam em crescer o tempo todo, que são pessoas positivas. Eu acho que é um círculo virtuoso, beleza? Também, há um tempo atrás, tive uma ideia e está funcionando muito bem, eu vou falar um pouquinho mais na frente, de criar o intercâmbio imobiliário. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, muito legal. E, por último, agora, algumas pessoas aqui sabem, eu fui o coordenador do maior lançamento imobiliário que Belo Horizonte já viu. A gente lançou a Sancruza em parceria com a Terrazas, nós somos incorporadores também, além de imobiliária. Nós lançamos um empreendimento da Savassi, chama Savassi by Pininfarina, que é o primeiro empreendimento da Pininfarina no estado de Minas Gerais. E a gente não oficialmente lançamos o produto, porque o RI fica pronto na sexta-feira, mas nós fizemos uma pré-venda desse produto. São 130 apartamentos, começamos isso em janeiro e já tem 127 apartamentos reservados, 3 unidades apenas aí para a gente liberar para venda após o RI. E o detalhe, tá, pessoal? Recorde de venda na história de Belo Horizonte em relação a preço de metro quadrado. Nós vendemos lá R$40 mil o metro quadrado. É um negócio fora da realidade de Belo Horizonte, preço de São Paulo, e tudo isso em cima de estratégias, tá? Estratégias bem desenhadas de venda. Então, eu acho que a gente, com processos bem definidos, com o planejamento, a gente consegue realmente alcançar grandes objetivos aí. Meu Instagram, Carlos Sancruza, fiquem à vontade para me seguir, acompanhar. E depois também do evento eu vou passar o dia com vocês aqui, eu estou à disposição para a gente bater papo, trocar ideia. Bom, como eu falei com vocês, o meu propósito é inspirar pessoas, tá? Eu quero, no dia de hoje, levar para vocês alguma coisa que no dia a dia de vocês vai mudar o seu placar. Vai fazer com que vocês façam alguma coisa diferente, aprendam alguma coisa. O Lucas falou um negócio bem legal sobre você aplicar o que você está fazendo, anotar o que você está fazendo. É extremamente comum, durante uma palestra, você vê as pessoas anotando, tirando foto, vai para casa, entra no redemoinho do dia a dia e param por aí e não aplicam nada. Então, prestem bem atenção. Eu gosto de colocar no começo da minha palestra, eu gosto de colocar esse insight no começo. Eu colocava no final, mas às vezes estava deslocado, porque eu acho que queria chamar a atenção da pessoa no começo. Dos insights que você terá, quantos você irá implantar ainda essa semana? A gente é bem metódico, a gente é bem executor lá na Sancruza. Então, quando eu vou em alguma palestra, eu anoto tudo que eu acho que é relevante. Chegando no meu escritório, eu abro uma planilha e coloco lá o que eu vou fazer, quando que eu vou fazer, se alguém vai participar comigo. E normalmente eu gosto de envolver outra pessoa. Acho que gera uma responsabilidade maior. Então eu pego isso aí e mando para o meu sócio. Falo, olha, isso aqui é o programa é o planejamento de execução do que a gente vai fazer da palestra que eu assisti. Quando eu divido isso com alguém, eu passo a ter uma responsabilidade um pouco maior de executar realmente o que eu estou propondo. Então fica essa dica para vocês aí no decorrer da palestra, para vocês se ligarem nisso. Bom, falando aí um pouquinho dos 10 passos, tá? Eu vou falar com vocês 10 ações que eu faço e que eu acho que elas mexem no nosso placar lá no dia a dia da Sancruza. Começando, pessoal, eu acho que esse ditado é bem legal. A águia voa com a águia. Em todos os ambientes você tem pessoas que performam bem, você tem pessoas positivas, você tem pessoas proativas e, pelo contrário, também o outro lado. Você tem pessoas aí que são bastante negativas, que tudo vai dar errado, que não funciona, que não vende hoje porque a taxa Selic está alta. E a gente meio que deixa isso de lado. O que não está na minha mão, que eu não consigo mudar, não me interessa, eu vou evoluir de outra forma. Vejam bem com quem vocês estão andando, se coloquem em locais de pessoas que querem produzir, que querem vencer na vida, que querem evoluir profissionalmente. Isso é uma coisa que eu faço o tempo inteiro, e eu vou atrás disso, tá, turma? Eu vou entendendo o ambiente que eu estou, eu vou vendo os ambientes próximos, eu vou me colocando neles ali. Então, a gente tem um grupo de mastermind, hoje são 18 empresários,
de diversas cidades do nosso país. São 18 empresários, se não me engano, de 11 cidades diferentes. E a gente faz 2 encontros por ano. No começo desse ano, em março, se eu não me engano, nós fomos para Manaus. Fomos recebidos por um dos nossos integrantes lá, o Rodrigo, da Mene Imóveis. Vamos falar sobre o mercado imobiliário, novas estratégias, práticas. Agora, dia 17 e 18 de setembro, nós vamos para Palmas, no Tocantins. Vamos ser recebidos lá pelo Pimenta. A imobiliária dele se chama Casa 63. Quem quiser depois acompanhar, é um negócio absurdo que os caras estão fazendo no Tocantins. Muito legal. Casa 63. Eles venderam ano passado um recorde de venda, 200 milhões de VGV. Este ano eles vão bater 350. Então, nós estamos indo para lá e entender um pouquinho da cidade de Palmas e o que ele está fazendo aí para o mercado imobiliário evoluir. Então, assim, se conecte com pessoas boas, tá? Esse aí é alguns dos nossos encontros. E turma, mão na massa, o tempo inteiro. A gente fomenta as coisas, tá? Então, não cai nada do céu. Dá trabalho. A gente está organizando os nossos próximos encontros e olha que legal, o nosso grupo é tão maduro que ele não tem um mentor. Nós não somos mentorados por ninguém. Nós mesmos nos organizamos para os nossos encontros acontecer. E dá muito trabalho, é o tempo inteiro a gente querendo alinhar expectativas dos participantes com conteúdo que a gente vai levar para lá. Se a gente não colocar a mão na massa, não vai cair do céu. Então, primeira dica aí, se conecte com pessoas boas, descubram os grupos que a gente tem que você pode se relacionar ou crie esses grupos. Aqui em Betim, tem algum grupo do mercado imobiliário que se encontra com frequência? Não tem? Cara, vamos desenvolver, pegar pessoas boas e vamos fazer isso? Eu acho que é um diferencial. Isso me incomoda positivamente. Eu vendo os resultados dos meus parceiros aí no grupo, a gente troca ideia das estratégias, mas também me faz elevar o meu nível. Eu acho que isso é bem bacana. Galera, outra coisa, tá? Eu não acredito há muito tempo que o mercado imobiliário ele é visto mais como era antigamente. Um mercado de concorrência, um mercado de cada um por si, um mercado que cada um olhava para o seu próprio umbigo. Com raríssimas exceções, a Sancruza só tem parceiros no mercado imobiliário, imobiliárias parceiras. A Keila está aqui, eu vi ela mais cedo, lá da Vicente Araújo, ela é prova disso. A gente tem um grupo que encontra com frequência, eu acho que são 6 imobiliárias, que nós criamos, tá? Um grupo chamado Imobiliário Ideal. Como é que funciona esse grupo? A gente encontra esses 6 diretores dessas empresas e vemos quais as melhores práticas que cada uma faz que pode ser copiado, pode ser implementado nas outras 5 imobiliárias. E são pessoas de confiança, obviamente, então é importante vocês aqui de Betim entenderem, olha, quem são as pessoas boas, quem são as pessoas que a gente pode confiar, que a gente acredita que são pessoas do bem, para a gente se conectar com essa turma. Então nós fizemos isso, esse projeto roda há mais de 5 anos, também mão na massa, também não tem ninguém que toca isso, a gente fazendo no dia a dia, e funciona super bem. Aqui nós temos um negócio bacana também, além desse projeto que eu falei com vocês, que chama Imobiliário Ideal, que é o intercâmbio do Pareto. Então, assim, vocês vão perceber que o tempo todo a gente fica incomodado para criar coisas novas, criar situações que nos melhorem. Dentro desse grupo Pareto, que são 18 imobiliárias que eu falei com vocês, tem muita gente boa. E aí eu pensei assim, cara, por que não a gente fazer um intercâmbio entre colaboradores das 2 empresas? E começamos a rodar dessa forma. Então, ano passado, o meu pessoal foi para Souza Gomes, é uma grande imobiliária também, lá em Juiz de Fora. Ficaram 2 dias na Souza Gomes, entendendo sobre os processos dos caras, entendendo sobre como que a imobiliária dele roda. E depois vieram 2 colaboradores dele para cá e ficaram na minha empresa durante 2 dias, entendendo processos, entendendo planejamento, entendendo sobre estrutura, para a gente poder colocar em prática lá na imobiliária dele também. Por último agora, mês passado, nós fizemos um outro intercâmbio com o pessoal da Casa Grande, é uma imobiliária muito legal no Barreiro. E essa turma que eu estou falando com vocês aí, pessoal, são todas imobiliárias receptivas, tá? Cara, quero fazer um bem bolado, quero fazer um benchmarking com esse pessoal, eles são super receptivos.
Fizemos na Casa Grande, por favor, se quiser clicar aí no vídeo, enquanto eu vou passando aqui para vocês, levamos a gerência para lá. Esse a gente fez o intercâmbio de gerentes. Nós levamos os nossos 4 gerentes lá para a Casa Grande e ficamos 2 dias em imersão com os gerentes da Casa Grande também. Mesma coisa, entendendo o processo, entendendo o que eles fazem hoje em dia que ajuda a mudar o placar, o que a gente pode trazer para a nossa realidade, e vocês não têm noção do tanto que agrega, do tanto que a gente consegue de coisas positivas, de processos. E aí, turma, quem tem uma imobiliária organizada, quem que tem os processos definidos, um pequeno detalhe muda o jogo. Uma pequena coisa que você vai lá e pega de um gerente que faz um processo diferente, você consegue alavancar negócios. Investimento, tá? Eu penso muito no mercado imobiliário, na área de treinamento, como investimento. O mercado imobiliário paga muito bem, muito bem. Então, se você vai em um determinado treinamento, como nós estamos aqui hoje, uma coisa que eu passar para vocês aqui, que vocês conseguirem colocar em prática no dia a dia, é uma venda que você faz através desse conhecimento que você teve aqui hoje, você consegue pagar o custo, às vezes, de um ano inteiro. Então, assim, parabéns para vocês que estão aqui. Isso, na minha opinião, faz uma diferença muito grande. Turma, terceiro item aí que a gente não abre mão. E no decorrer da minha palestra, vocês vão ver que não tem bala de prata, ok? Não tem mágica para o negócio acontecer. São pequenos detalhes, pequenas ferramentas, pequenas atitudes que fazem o resultado da empresa ser diferente. Então, uma coisa que a gente não abre mão lá na empresa é de analisar dados, tá? De fazer leitura do que acontece lá dentro da nossa empresa. Então, a gente, na minha opinião, quem não mede não gerencia. A gente faz um acompanhamento pesado de onde vêm os nossos leads, de quanto a gente gasta por cada um dos leads que a gente está fazendo, e depois a gente faz a leitura disso, a gente faz o estudo disso. Então, vamos lá. A maioria das imobiliárias que eu conheço, elas nem medem, ok? Deixa a vida me levar e vai trabalhando no dia a dia, no olho do furacão ali. E algumas que fazem essa medição não usam os números ao seu favor. Não conseguem transformar aqueles dados em ações práticas aí do dia a dia. Então, eu vou mostrar um pouquinho. E assim, turma, isso pode ser feito pelo gestor, que é o dono da imobiliária. Isso pode ser feito pelo gerente de vendas, proporcionalmente ao time dele. E isso pode ser feito pelo corretor, baseado nos leads dele. Então, essa questão, eu não gosto muito de vitimismo, assim, isso me incomoda. Eu acho que a gente tem que trazer para a gente a responsabilização. Cara, isso é responsabilidade minha. A minha empresa não faz, então eu faço eu. Eu sou o corretor da empresa X, minha empresa não gerencia dados, cara, os caras não estão nem aí para dado e tal, cara, então gerencia o seu. Não vamos colocar a culpa nos outros, não. A gente é responsável pelos nossos resultados, beleza? Então, um exemplo de um mês nosso lá, que a gente mediu, né? A gente mede todos os meses. Então, eu sei exatamente de onde estão vindo os meus leads. Esse aqui são os leads para o departamento de vendas de um mês específico. A gente teve 935 leads fomentados do portal X, Y, Z, e depois eu ainda faço o levantamento das vendas. Então, beleza, ok. Isso, galera, é muito bacana, porque, por exemplo, às vezes na venda, na locação, eu tenho 600 leads do grupo LX. Eu faço 2 locações. Cara, vale a pena as 2 locações pelo trabalho de atender 600 leads? Então, essa análise tem que ser muito bem feita. Isso eu faço ao longo do tempo, de acordo com os meses. Então, eu tenho que num trimestre, tá? Então eu estou falando aqui do segundo trimestre. Tem já uma gama maior. Aí já começou a ter um número maior para me entender. E aí, para quem é dono de imobiliária, até na negociação, tá, galera? A gente facilita muito a negociação com os portais, com os parceiros, na hora que você tem lá o número de lead que recebe, o número de lead que eu converto, que eu consigo falar com o cara, o número de lead que gera venda, isso tudo desenhado eu consigo alavancar negociações melhores.
aqui eu queria tirar um parêntese. Depois do relatório pronto, eu vou aproveitar e vou falar com a turma. Treinamento é a base do sucesso no mercado imobiliário. E muito poucas pessoas fazem treinamento. E lá na Sancruz a gente, o tempo inteiro, nós temos uma verba separada para isso. Aqui, no mês de abril, de maio, o maior número de atração de leads nosso aí foi Instagram do corretor. E no mês de junho foi o segundo, beleza? O que é isso, pessoal? Nós percebemos, e aí aquela questão de uma palestra que você assiste muda o jogo. Eu fui em um evento, chama Squad Connection, em BH, e lá uma pessoa falou o seguinte: as pessoas querem conversar com pessoa física, elas não querem conversar com PJ. Então, a gente percebeu que quando você tem uma pessoa, uma cara no Instagram fazendo alguma publicidade, dá um engajamento muito maior do que se você tiver um CNPJ. Aí nós voltamos de lá e vamos fazer um teste. Aí eu contratei uma pessoa especialista em Instagram, por indicação, e essa pessoa foi fazer uma consultoria para os meus corretores. Então hoje ela chegou na minha empresa e ficou 4 meses fazendo um processo de consultoria. Nós dividimos o time em 2 partes. Uma, as pessoas que já eram um pouco mais evoluídas, sabiam fazer um pouco mais de Instagram. E a segunda parte são as pessoas que ainda não dominavam o assunto. E a gente queria colocar todo mundo no mesmo nível. Então ela ficou 4 meses no meu escritório, fazendo esse treinamento para o meu time de Instagram. Depois disso, o meu corretor já treinado, sabendo como é que fazia, com aulas também de apresentação pessoal, como que ele se portar durante o vídeo, como que ele se vestir durante o vídeo, a gente passou a incentivá-los a fazer o Instagram patrocinado. Então hoje a gente tem uma verba que a gente destina para cada um dos corretores. Eu não dou o dinheiro para eles, eu faço o pagamento do boleto lá do Facebook, do Instagram, para ele poder fazer as publicidades. E a gente, assim, hoje 30% das vendas da minha empresa vem do Instagram do meu corretor. Ele entende isso como uma grande ferramenta que eu coloco na mão dele. E aí eu vou desmistificar alguns proprietários de imobiliárias. O que eu escuto muito de alguns amigos meus? Falei, Carlos, poxa bicho, mas que legal esse projeto seu, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou fazer isso aqui, o cara vai aprender e vai fazer sozinho, vai sair da minha imobiliária. E é uma preocupação que eu não tenho. Do mesmo jeito que eu quero aqui inspirar pessoas, eu quero também transformar a vida das pessoas que trabalham comigo. Eu tenho muitas pessoas que trabalham comigo que sabem fazer, seriam excelentes profissionais do mercado imobiliário avulso, mas preferem estar sob o guarda-chuva de uma empresa com toda a estrutura, que é grande a estrutura que eu entrego para eles, mas eles preferem. Como tem outros também que já abriram a empresa deles e estão rodando bem. E isso, para mim, na realidade, é até mais um motivo de orgulho. Eu acho legal. Poxa, que bacana que o cara foi para frente, que o cara evoluiu. E quando encontro com essas pessoas aí no mercado, eles me agradecem e tal, eu acho legal. Então, eu sou muito contra a não capacitação do corretor pensando na possibilidade dele sair. Pior é o corretor não capacitado ficar. Aí que é problema. Então, gerencie seus dados. Se a empresa não faz isso, faça você, corretor, para você entender de onde estão vindo os seus clientes. Acho que não está passando não, se você quiser ir passando aí para mim. Outra coisa bacana que eu vou falar com vocês, que também mudou um pouquinho o placar nosso lá, foi com relação às metas, o acompanhamento de metas do nosso time. Isso aqui, pessoal, foi um livro que eu ganhei em uma mentoria que eu fui. Quem quiser ler, eu acho que vale a pena demais. Talvez relacionado à meta, foi o livro mais importante que eu li até hoje. O livro chama As 4 Disciplinas da Execução. Recomendo fortemente a leitura desse livro. Depois de ler esse livro, a gente mudou o jeito de acompanhamento de metas do meu time lá na Sancruz. Passa por favor, tanto da pessoa da locação,
quanto o pessoal de marketing e locação. É muito legal. Isso aqui, galera, funciona, que eu vou explicar para vocês aqui rapidamente, mas é um negócio complexo, não vale a pena vocês darem uma lida. Isso aqui funciona para todo segmento, ok? São ações que dependem única e exclusivamente da gente, que fazem mudar o placar. Para vocês terem uma ideia, um exemplo rápido, a Azul contratou a empresa que desenvolveu esse livro e tudo mais, chama Franklin Covey, para ela ser a empresa, passar a ser a empresa mais pontual do Brasil. Na época, a Latam era a empresa mais pontual. E aí contratou os caras e a ideia é o seguinte, quando você quer ser a mais pontual, você foca em velocidade. Cara, eu tenho que fazer tudo mais rápido. E não necessariamente acontece isso, porque depende de terceiros. O que eles fizeram lá com o pessoal da Azul? Falaram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer algumas mudanças. O cara, por exemplo, que senta na frente do avião, eles são os últimos que entravam. Eles passaram a ser os últimos que entravam. Porque eles perceberam que quem sentava na frente, entrava primeiro, ficava tentando colocar a bagagem e ficava travando as pessoas que iam para o fundo. Eles começaram a colocar do fundo para frente, que cortou essa questão da demora. Outra coisa, o avião estava atrasado, o próximo avião tinha que sair no horário. Eles passaram, não sei se vocês perceberam isso, demora muito você passar para mostrar a sua passagem e entrar para a fila do avião. Eles passaram, enquanto estava descendo uma turma, eles já iam liberando a entrada, pelo menos para ficar na lateral do avião da outra. Já passava todo coisa da passagem aérea. Então, eles foram formatando alguns processos, dependiam única e exclusivamente da Azul, e passaram rapidamente a ser a empresa mais pontual do país. E aí essa turma tem uns negocinhos bacanas que eu vou mostrar para vocês aí. Pode passar, por favor. Pode passar. Mais um. Ok, beleza. Bom, como que a gente gerencia as metas lá da Sancruza, pessoal? Sempre em ações que dependam única e exclusivamente da pessoa que precisa executar. Então, quando a minha meta é vender 2 imóveis por mês, meu corretor tem que vender 2 imóveis por mês. O que o gerente dele faz? Cobra o tempo inteiro a venda de 2 imóveis. Cara, você vendeu o imóvel só, você tem que vender o segundo, e aí, vamos lá. Mas vender o imóvel especificamente, além de não dar direcionamento para o corretor, não depende dele. Existe uma série de fatores, aprovação de crédito do cliente, formatação da proposta de cliente e vendedor e tudo mais. Nós passamos a cobrar antes disso. A gente passou a definir algumas ações. Aqui é um exemplo de um dos corretores do meu time. Não necessariamente são as mesmas metas para todos, tá? Os gerentes fazem os pontos de controle deles, mas eles, normalmente, eles fazem metas diferentes para corretores diferentes. Mas vocês teriam um parâmetro. Os meus corretores têm meta, um deles, tá? Conhecer 10 imóveis por semana. A gente percebeu que conhecer imóvel é extremamente importante. Se você não conhece o imóvel que você está apresentando, você está no mano a mano ali com o seu cliente. A informação que você sabe, praticamente é que ele sabe. Porque o que ele está vendo é o que você está vendo, e o que você sabe é o que ele viu no seu site. Ligar para 20 contatos da base por dia para fazer fomentação de novos clientes, fazer um post diário no Instagram e no TikTok. Galera, atentos ao TikTok. Em breve ele vai ser um grande novo canal de vendas aí do mercado imobiliário. Fiquem atentos. Participar dos 4 treinamentos por mês e atualizar 15 captações por semana. Isso aqui é um negócio muito legal, porque a meta diretiva ela muda o placar. Se o seu placar não está mudando, é porque a meta aqui está errada. Depois é um negócio complexo, não dá para me explicar aqui, mas lendo o livro vocês vão entender. E são coisas que dependem única e exclusivamente do corretor. Então, não tem como, na hora que eu vou fazer um ponto de controle com o gerente, o corretor falar assim, rapaz, não consegui conhecer os 10 imóveis por semana porque choveu. No começo estava muito assim, e depois a pessoa percebeu que não dependia de terceiros para fazer. Então, é um negócio que mudou o nosso placar. Entendam um pouco mais sobre isso, gastem um pouquinho de energia para estudar sobre as metas diretivas. No começo a implantação é mais complicada, demora um tempinho, mas depois passa a ser uma rotina. Hoje os nossos resultados melhoraram significativamente baseado nas metas diretivas. Pode passar para mim, por favor.
Outra coisa, turma, que se fala aí e às vezes até se banalizou um pouco depois que a gente viu essa questão de pré-atendimento, de secretaria de vendas. Casa Mineira vem muito forte nisso, né? Melhorou absurdamente o volume de vendas deles em cima de pré-atendimento, mas eu ainda acho que a maioria das empresas não atua da forma correta que deveria atuar em cima dessa situação de velocidade. Hoje em dia, turma, o TikTok está indo muito bem porque são vídeos curtos, coisas rápidas. Você tem que ter atenção sua atraída em poucos segundos. E hoje, como funciona no mercado imobiliário? Façam um teste na empresa de vocês, tá? Vocês vão ficar assustados. Eu faço anualmente um cliente oculto, eu tenho uma empresa lá, o CDL de Belo Horizonte, ele tem esse projeto, e a gente faz uma vez por ano, e mesmo com todos os processos bem definidos, a gente encontra vários gargalos. Hoje o mercado imobiliário responde um e-mail em 3 horas, 8 horas, no dia seguinte, e muitas, pasmem, nem respondem. Então a gente criou uma rotina. Pode passar, por favor. Pode passar? A gente criou uma rotina de retorno para cliente. No meu sistema que eu utilizo lá, inclusive o Pedro, meu amigo Pedro lá da Universal Software vai estar palestrando aqui hoje à tarde, eu uso o sistema dele, eu consigo colocar isso tudo por dentro do sistema através de atividades. Mas nós criamos um modelo de responder instantaneamente os leads que chegam na Sancruza, de forma muito rápida, para eu poder me conectar com esse cara no momento que ele quer conversar comigo. Isso é de extrema importância. E além disso, eu criei uma rotina. Beleza, esse cara não respondeu nesse momento. Como que eu faço para conversar com esse cara e simplesmente não querer o próximo lead? Porque outra conta que eu faço, tá? Eu sei quanto custa cada lead que chega na minha empresa. É caro. Então, eu não quero desperdiçar esse cara. Eu criei uma rotina para que a gente somente descarte esse cliente depois de algumas tentativas. Pode passar, por favor. E pessoal, a ferramenta, você cria o modelo que você quer utilizar. O meu sistema não faz isso, Carlos, igual você falou. Cara, faça isso manual, crie uma rotina, crie uma planilha de acompanhamento, coloque isso no Excel, enfim. Eu acho que quando a gente quer, depois eu vou mostrar uma outra coisa para vocês, a gente consegue fazer. Então, foquem muito nisso. É extremamente importante. A gente tem aqui uma rotina que é acompanhada por uma pessoa que eu tenho lá, que faz o acompanhamento dos leads com meus corretores, de contato com o cliente. Então, eu aumentei muito a minha resposta com o cliente aplicando essa rotina aqui. E que não precisa de ser uma secretaria de vendas, aquela questão que eu falei com vocês, a vida como ela é, né? Tem imobiliários de pequeno porte que não dá para você contratar 3, 4 pessoas e montar uma secretaria de venda. Não dá para você colocar uma inteligência artificial para fazer esse papel da secretaria de vendas. Cara, faz na mão. Controla a sua rotina, controla a sua cadência de uma forma diferente. Você vai conseguir um resultado impressionante. Pode passar, por favor. Esse número aí é assustador, gente. Depois que a gente passou a controlar melhor o nosso resultado com relação à velocidade de resposta do cliente e principalmente a sequência de tentativas de contato, eu subi um número de 34% para 67%. Que número que é esse? Isso deve acontecer muito com vocês aí. A gente recebe um lead do cliente e depois você responde para esse cara. Não, vi aqui que você me mandou um imóvel, você está querendo visitar, você quer saber sobre condomínio. Esse cara não fala mais com você. Ele te manda um e-mail, você responde para ele e ele não retorna. Então, a gente media essa conexão. 34% dos meus clientes me retornavam, continuavam conversando comigo. E o resto se perdia. Depois que a gente fez isso, em poucos meses, nós subimos para 67%. Então, hoje, quase 70% dos meus clientes interagem comigo, eles conversam comigo. E isso foi por velocidade. Eu converso com esse cara mais rápido do que outras imobiliárias de contagem conversam. Uma dica aqui, tá, pessoal, que eu lembrei.
A gente também é nichado lá. Eu só atendo contagem, só contagem, e só alguns bairros de contagem. Contagem tem 64 bairros, a gente atua em 28. Eu acho que é bem importante isso, sabe? Você não querer atuar para tudo quanto é lado e tal. Então, isso aí mudou muito, porque na hora que você pega de 34% para 67%, ó, eu dobrei quase o número de pessoas que conversam comigo, beleza? O que acontece com o funil de vendas? Vai aumentando. Lá na ponta, sai mais vendas. Turma, outra coisa que você pode colocar em prática na sua imobiliária hoje. Que imobiliária de Betim que trabalha até meia-noite? Cara, puxa, mas difícil demais, não tem cliente e tudo mais. Analisando dados que eu te falei que é bem importante, a gente percebeu que tem um volume muito grande de lead que chega depois das 18 horas. O cara manda o WhatsApp, na hora que ele está na casa dele, assistindo televisão, assistindo o jogo, está lá navegando na internet, olhando o site e tudo, começa a mandar o lead para você, beleza? Esse lead vai chegar para você 8 horas da noite, 9, 10 horas. No dia seguinte, você, lá para as 10 horas da manhã, alguém vai responder esse cara. Esse cara já está trabalhando, ele já não sabe mais nem para quem que ele mandou esse lead e perdeu a conexão. O que a gente fez? Simples, prático e barato. Nós contratamos uma pessoa para ser horista, ela nem precisa de ter o salário mínimo total, porque ela trabalha por hora, e ela trabalha de 18 às 0 horas. Da casa dela, não gasta nem vale transporte, e ela responde os e-mails que chega para ela lá, e o nosso telefone, quando a telefonista vai embora, a recepcionista vai embora, ela coloca o siga-me para o telefone dessa pessoa. Então, você liga 11 horas da noite, a menina vai atender. Sancruza, boa noite. O cara toma um susto. Pô, mas você tá aí até essa hora? Achei que ninguém ia atender, não. Então por que você está ligando, né? 11 horas, eu tô ligando. Isso é bem relevante e é barato. Você não gasta, cara, você não gasta R$ 2.500 para montar uma operação dessa. Então, assim, a minha ideia nessas palestras é trazer para vocês coisas que são da nossa realidade que podem ser aplicadas imediatamente. É um negócio bem legal. Depois, se vocês quiserem, eu vou estar aí durante o dia aí, a gente vai conversando sobre isso aí. Uma coisa que me preocupa muito, turma, essa questão de menos é mais. A briga incessante dos corretores de hoje em dia por mais lead, mais lead, mais lead. O próximo lead sempre é o melhor e vou abandonando o outro e tudo mais. É impressionante como o mercado imobiliário quer vender para o lead quente. Eu estava conversando com um amigo meu e analisando o número e tudo, ele estava me mostrando alguns dados da empresa dele. E aí ele me falou um negócio: Carlos, olha que legal, a gente é bem bom de venda aqui. A gente vende para 1.3, o cliente que fez 1.3 visitas. A média dos clientes que ele vende, o cara visitou 1.3 imóvel, ok? Aí vamos analisar a história do cara. Em média, um cliente hoje, ele visita de 8 a 10 imóveis para fazer a compra, beleza? E esse cara está vendendo para o cliente que visitou 1.3. Esse cara está pronto. Esse cara que ele está vendendo, esse cara está pronto. Ele já visitou 8, 7, 6, 10 imóveis em outra imobiliária, bateu um lead lá, está pronto para comprar, está maduro, vendeu. E ele não está vendendo para o cara que está entrando na jornada agora. Esse cara que está fazendo a 7ª, 6ª, 4ª visita, está passando batido. Então uma coisa que ele pensava que era uma virtude da empresa dele, na realidade tem um ponto de atenção, uma possibilidade muito legal de ganho aí. Porque ele não está vendendo para o cara que está no início de jornada. E, cara, quase ninguém preocupa com esse camarada. A gente espera ele ficar maduro para voltar na nossa base e depois você vender para ele. Então, bastante atentos a isso aí. A briga aqui com o passador continua. Volta por favor. Teve um tempo atrás, turma, que esse negócio é legal pra caramba. Mais 10 minutinhos aí, né, Larissa? Esse negócio é bem legal. Teve uma época que a gente estava descartando muito cliente aleatório e tal. E eu falei assim, cara, tem que ter alguma coisa pra gente entender. Esse cliente ainda não é possível que esse cliente não é comprador. E aí eu visitei uma empresa lá em São Paulo, chama Esser.
é uma incorporadora, e eles tinham um negócio que eu achei bem legal e copiei. E assim, no mercado imobiliário, essas trocas que eu faço é bacana porque assim, você não precisa ficar inventando a roda não toda hora não. Você vê uma coisa que o cara está fazendo e põe em prática na sua imobiliária. E eles faziam um negócio que eu copiei e achei bem legal. Eu dei o nome deles era diferente, mas eu criei um negócio que chama Banco de Oportunidade. Eu contratei 2 corretores. Esses 2 corretores, eles podiam única, exclusivamente atender os leads descartados. Eles não podiam, porque geralmente a gente faz repique. O que é o repique? O corretor atende, descarta, passa para o outro corretor. Só que esse outro corretor, ele atende cliente novo e atende o repique também. Ele não está nem aí para esse repique, ele não vai dar atenção para esse repique. Esses 2 corretores meus, eles atendiam única e exclusivamente o cliente descartado. Ele tinha um fixo pequeno e tinha uma comissão mais alta, porque teoricamente o cliente era perdido. Teve um mês, do total das minhas vendas, 22% vieram do cliente descartado, do banco de oportunidade que a gente chamava. Aí, cara, maravilha, o negócio deu certo, o pessoal percebeu que funcionava. O que os meus corretores na época fizeram? Em vez de atender melhor o cliente na base lá para atendê-lo, ele passou a não descartar. Aí ele enchia a base, eu vou descartar, o cara lá vai vender para o banco de oportunidade. Aí nós começamos a colocar limite, cara, você pode ter X clientes na base e tal. Resumindo, depois a gente percebeu que o cliente estava passando ali com oportunidade de compra, melhoramos bem o processo, chegou no ponto que ficou inviável manter o banco de oportunidade, porque realmente começou a chegar cliente ruim já, cliente que não tinha perfil de compra. Mas isso aí foi bem legal para a turma entender o tanto de coisa que passava na nossa mão e a gente não vendia, não trabalhava vendo. Então, eu fiz esse funil invertido, ao contrário aí, porque eu acredito muito nisso. Nem sempre quantidade de cliente é proporcional ao volume de venda. Atender bem, atender melhor, ter tempo para você realmente fazer uma consultoria para o seu cliente faz com que os seus resultados sejam melhores. A maioria dos meus bons corretores atendem menos do que os que performam mal. Um negócio meio maluco, porque ele realmente dá atenção para o cara. Turma, um projetinho muito legal que a gente tem. Isso tudo aí é diferencial que se você como corretor, como dono de imobiliária faz, você muda o placar do seu jogo. Nós criamos um projeto lá na San Cruz há alguns anos já e funciona muito bem, baseado em um vídeo que eu assisti e que, cara, a gente precisava de surpreender as pessoas. A gente queria que as pessoas entendessem que elas são importantes para a gente e tudo. Então, a gente criou o Momento UOL. Esse Momento UOL é uma verba que a San Cruz tem liberada para o corretor fazer alguma coisa para o cliente dele, para surpreender o cliente dele. E, por incrível que pareça, poucos corretores usam. Nem sempre essa verba é utilizada o mês inteiro. Então, tem alguns históricos legais. Eu vou te falar de onde que eu tirei essa ideia. Um banco canadense, ele fez isso com os clientes. Ele falou, cara, eu quero surpreender os meus clientes. E foi muito massa o que esse banco fez. E depois eu passei a fazer isso também. Eu vou explicar para vocês, mas eu queria passar o vídeo primeiro para vocês entenderem aí. Prestem atenção nesse vídeo aí, por favor. Tá passando, tá o áudio não, tá o áudio não. Quer que volte aqui e tenta passar de novo? Enquanto ele vai tentando ler, eu vou passar para vocês qual é a ideia desse vídeo. O banco começou a agradecer, através das máquinas de autoatendimento, as pessoas que eram correntistas lá há muito tempo.
Então, quando elas chegavam para fazer o saque lá na máquina de autoatendimento, tinha já uma programação de quem ia estar lá fazendo esse saque, e eles pegaram e começaram a dar alguns presentes. A máquina conversando com o cliente. Então, ela chamava o cliente pelo nome. Hello there. Hi. I mean, thank you. I can see. Almost. Hi, Mayo. I mean, you're right. That's it for. Tôi chỉ phải sửa nó mà để cho anh ok thank machine. Hey, buddy. I see you. That's on T Canada Trust. Thank you. Oops. You're my good side. It is hard to be off my fitness. Never been overlapped like such a beautiful surprise. Yeah, you helping your daughter, is that correct? Yes. We got something for you this week. The Sunday ago, come out there. Those are 2 piggy banks. Those are for your kids. Well, we got a little something for your famous festival. We know you left the day, so my little at the other side. Little slot. Say what up. On the left side there, yeah. She my own. She has sense and she had an original children. We wanted to thank you in a very sexualized way. There's actually a card coming up here at that. If you look inside each piggy bank, there's a check for $1,000 for Kari at feed when you. And that's the fantasy. Here's the thing. If you tell it, you're already a CEO, it'll be up there. But if you call him, you can't even show like is he? No. Yes, you take 3 kids to a magical place in California, Christmas. It's wonderful to be with us for so long. But we got to get somebody, Marble Foxy, for sorry about that. During the sad continue on the inconveniences for video, especially to your daughter Trinidad. She said, "Kiuna did for me bum." Guys, we you. It's something. Oh, he's right for the person. After that, I'm also doing people. Actually, Dorothy, could you get this? They're at this being very close. We want you to thank her yourself. So who does it? Something coming out of a slop ring in that. Something I dare pee. And those are teas. Those are teas to churn. I'm serious. Like the serious, you gotta go see your daughters for sure. Yeah. No, thank you. Baseado nisso aí, galera, a gente pegou e criou esse momento UOL. Nesse momento UOL a gente faz algumas, tanto San Cruza, ok? A gente tem uma verba destinada para isso. Então, alguma coisa que vai fazer com que mude o dia da pessoa, que ela se surpreenda de alguma forma. Então, hoje, os meus melhores corretores, os meus corretores mais atuantes, os meus corretores que têm um volume muito grande de indicação. Turma, venda é confiança. Confiança é quando você um cliente vem para você de indicação, ele já está confiando no seu trabalho, já foi validado por outra pessoa. Então, a minha turma faz com frequência algumas coisas especiais para os clientes deles. Isso gera muita indicação.
Algumas coisas eles fazem por conta própria e personalizados. Então, olha, a minha empresa não vai disponibilizar verba para isso. Cara, faz você. Pega uma parte. O corretor de imóveis é uma profissão, é uma empresa SA. O cara é um SA. Pega uma parte do que você ganha na comissão, invista. Invista em treinamento, invista em experiência para o seu cliente. A gente tem diversas ações dos nossos corretores lá e funciona muito bem. Isso gera uma conexão grande com o cliente, gera uma indicação bem legal. Estou finalizando aqui já, turma. Nesse momento a gente precisa ser rápido com relação às ações que a gente vai colocar em prática e nem tudo são flores. Mais uma vez, né, a gente fala que a vida como ela é. Na internet é uma maravilha, você vê todo mundo feliz, as imobiliárias tudo colocando só coisas boas lá no Instagram. Então você fala assim, o corretor tá lá, pô, cara, eu vou trocar de imobiliária, porque a outra imobiliária vende todo dia, a outra imobiliária tudo funciona, tudo dá certo e tal. Vocês não veem isso aí não. Nunca vi um post desse aí. Caiu 2 vendas essa semana. O proprietário desistiu de vender. Você liga pro proprietário, imóvel 500 mil, você agora passei para 800. Não tem isso aí no Instagram não. E acontece o dia inteiro. Cuidado com a gente não achar que a grama do vizinho é melhor do que a nossa, tá? É a vida real, é problemas, e faz parte, e vamos embora, e vamos seguir. Então, eu preocupo muito com isso, eu aviso muito meus corretores para tomar cuidado com essa questão. E a questão de acertar e errar, gente, o tempo inteiro a gente está criando novas estratégias. As coisas hoje estão acontecendo muito rápido. Muitas vezes a gente acerta. Faz um negócio, lê um livro, as 4 disciplinas da execução, coloca em prática, as coisas funcionam. Um tanto dá errado. Um tanto não funciona. Eu tive na Souza Gomes, um tempo atrás, e, poxa, eu fui lá na sede dos caras, eu achei muito legal o formato que eles fizeram lá da sede. Deixa eu passar aqui. Passa, por favor, ali. Eles colocaram uns LEDs na frente da loja, e esses LEDs são de várias cores, e eles colocam de acordo com o momento. Por exemplo, aqui era câncer de próstata, eles colocam tudo azul. Quando é o outubro rosa, ele coloca tudo de rosa. Eu achei legal demais. E, como eu falei com vocês, não precisa inventar roda. Toda hora eu vou vendo o que as pessoas estão fazendo, e vão trocando figurinha com os grupos que eu participo e vou colocando em prática lá na Santa Cruz. Cara, vou fazer isso também. Vou fazer. Olha aí. Que maravilha. Foi assim, um carroço. O pessoal falou assim, casa, mas não é possível, troca a cor para ver se é melhor. Não tem jeito, gente. Aí eu deixei isso lá mesmo sem funcionar, joguei o controle fora para não correr o risco de ninguém ligar. E vamos pro próximo, faz outra e vida que segue, né? Mas, assim, isso é para mostrar que as coisas são assim. A gente vai fazendo, vai testando e vamos rodando. Às vezes funciona, às vezes não. Vamos seguir. Feito é melhor que o perfeito. Gente, não esperem oportunidade chegar, tudo lindo, maravilhoso, todas as ferramentas na sua mão para você fazer alguma coisa que precisa ser feito. Eu preciso fazer um controle de seleção de imóveis para os meus captadores entenderem os apartamentos de 3 quartos com preço mais baixo. Cara, meu sistema não dá isso. Eu vou pedir o rapaz do sistema, daqui a 4 meses ele vai fazer uma nova adequação no sistema, vai subir uma outra base e vai ficar pronto. Não rola. Faz você mesmo. A gente faz isso o tempo inteiro. E esse aqui é um exemplo. O sistema não fazia uma coisa que a gente achava que era legal, precisava ser feita. E o feito é melhor que o perfeito, vamos rodar. Você pode pedir o cara do sistema para fazer, você pode criar alguma ferramenta, beleza, mas eu vou esperar isso lá? Eu vou esperar o momento ideal para me fazer? Cara, vamos fazer. Vamos tirar do papel, vamos pôr para rodar? Vamos fomentar o negócio, vamos fazer as coisas acontecerem? Por último, você ter disciplina de execução. Disciplina talvez seja a palavra que mais defina a gente lá na Sancruza. Se for falar assim, cara, fala da Sancruza em uma única palavra, seria disciplina. Não é muito difícil a gente saber o que precisa ser feito. Se você vai no Google lá, vai te dar umas ideias direitinho. Difícil é executar. Difícil é você, dia após dia, fazer o que precisa ser feito. E isso a gente tende a ser bom nisso lá. A gente acompanha muito. Então, a gente teve muitos insights legais, coisas que são práticas, que dá para ser colocado em prática no dia a dia. Nós vamos colocar, a partir de amanhã, vamos rodar alguma coisa diferente na empresa? Nos dias seguintes, a gente vai manter ou vai cair no esquecimento? Ou vai parar por aí?
Faça favor. Chegar alguém lá na San Cruza, muito talentosa, e chegar alguém lá na San Cruza que tem a disciplina de executar o que a gente solicita e tudo mais, eu não tenho zero dúvida de contratar a pessoa que é disciplinada. Que vai, assim, disciplina de execução no médio e longo prazo é sucesso. Garantido, não tem dúvida nenhuma. Eu não acredito, a gente não acredita lá em fazer as coisas certas durante um longo período de tempo e não dar errado. Não tem jeito de acontecer isso. A gente fala muito sobre isso. Então é muito importante que você tenha essa disciplina de execução. Fazer o que precisa ser feito independente da dificuldade que você tem. O gatilho mental, uma pesquisa que eu li sobre isso, 5% das pessoas que participam de treinamento implantam o que vem no treinamento. Então, torço para que cada um de vocês aí seja um desses 5%. Tem uma frase que eu escutei do Joel J uma vez, ela é meio confusa, mas quando você entende faz sentido. E a gente que não gosta de desculpas, a gente que não gosta de vitimismo, eu gosto muito dessa frase. A diferença de quem consegue para quem não consegue é que quem consegue, consegue. Ou seja, o cara faz acontecer. É simples assim, eu preciso fazer, eu vou fazer e vai dar certo. Tenho os meus contatos aí à disposição sempre para que vocês precisarem. Espero que vocês tenham gostado, tenham tido alguns insights para colocar em prática. Agradeço mais uma vez os patrocinadores, as pessoas que estão organizando o evento. Obrigado, bom dia para vocês aí. Valeu, turma.